Bom dia a todos. Eu declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes, sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2023. Estão pautados hoje 4 processos. Eu farei a antecipação do segundo processo da pauta em função do impedimento da conselheira titular, doutora Giovana, e a convocação, então, da sua suplente, que é a doutora Liliane, que já está à mesa. Então, apregou de imediato para julgamento o recurso voluntário número 653574, de 2022, cujo processo de primeira instância foi o 646715, de 2021. O assunto é renovação de incentivo fiscal, recorrente a Cristal Copo Descartáveis. O relator é o conselheiro Felipe Burozevics Tavares. Não houve pedido de sustentação oral. Então eu passo a palavra para o conselheiro Felipe, para que faça a leitura do relatório. E como não temos sustentação oral, o senhor, na sequência, já pode fazer a manifestação do seu voto. Cuida-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão singular, proferido nos autos da impugnação, processo 646715 de 2022, pela julgadora de primeira instância, a doutora Giovana Maria Guise da Silva, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo impugnante, ora recorrente. Resumidamente, a controvérsia instaurou-se após decisão administrativa que indeferiu o pedido de renovação emitido ao administrador público qualquer outra ação que não seja a aplicação literal da norma. De toda sorte, a Lei 7497 de 2019, que trata dos requisitos para concessão de isenção, consigna em verbis. Artigo 4º. Os interessados nos benefícios dessa lei deverão apresentar, em qualquer hipótese, requerimento dirigido ao chefe do Poder Executivo, instruído com o respectivo plano de negócios de 5 anos. Parágrafo 1º. 2019. Dezembro de 2019. E ele contemplava alguns anos, provavelmente. Na lei tem, são 5 anos. São 5 anos que ele pode apresentar, né? Até 5, né? Dependendo da pontuação dele, ele vai ter mais ou menos, né? Deixa eu ver se aqui eu tenho uma matriz de pontuação. Eu até nesse caso, durante ali a análise, que eu comecei no mês passado, até não vim na última reunião, né? Dentro da questão da boa-fé mesmo, objetivo, e não apresentar um projeto em 2021 argumentando e depois pedir a manutenção da isenção com base em pandemia, né? Dr. Ryan, especificamente, que não teve contato ainda possivelmente com essa lei, essas são as matrizes. Ele faz uma estimativa, quantos empregos, se o produto é único ou não no mercado, faturamento, isso gera uma nota final aqui, essa nota. E com essa nota eu tenho essa pontuação, até acima de 80 pontos, consigo esses percentuais para esses tributos. Então ele ficaria com 95 na estimativa inicial. Com o realizado ele ficou com 90. Sim. Por que ele sai da lei e não cai para cá se ele tivesse ficado com, sei lá, com 75? Ele sairia. Mas por que ele não vem para cá? A lei em nenhum momento ela é clara em relação a isso. Deixa de ser incentiva para parte para se tornar uma forma de punição. De fato, a lei precisa deixar isso mais claro. Mas uma empresa... Não, minha dúvida é mais em relação ao projeto mesmo. Isso, o plano foi apresentado lá atrás, entendo que ele ainda está nessa recuperação, né? Ele ainda está caminhando para... O faturamento já foi maior, já gerou mais empregos. Doutor Felipe, se achar interessante, eu posso, em nome do Conselho, se vocês me autorizarem, a fazer um expediente ao prefeito solicitando, eventualmente, a alteração dessa lei, para prever especificamente na lei essa situação. Olha, se por acaso o de fato realizado for menor, faça o recálculo ali, diminui o percentual, alguma coisa nesse sentido de benefício. Inclusive, numa visita ali no núcleo, Antonella, curiosamente, tinha me comentado, até o Douglas, aproveitando que o Douglas está aqui, faz umas 2 semanas, ela falou: Felipe, a gente precisa mudar essa lei. A gente precisa... Tá distorcido aqui o entendimento. E, de fato, eu acho que seria importante. Se vocês me autorizarem, eu posso fazer esse expediente ao prefeito. O interessante realmente é manter o incentivo para que o empresariado sempre tente pegar o máximo da lei, né? Mas também não... Claro, se ele caiu dentro da própria matriz, se ele caiu de 95 pontos para 75, ele não vai continuar com aquele patamar máximo. Ele
cai para Sim, debaixo. mas, Né? mas instigando ele a tentar os patamares mais altos. Com certeza, não incentivando ele a mentir, né? Ou falar ou subavaliar uma estimativa própria dele. Tá. Então, doutora, vota pelo conhecimento e pelo provimento integral do recurso. Vocês sentem a vontade de eu coletar os demais votos? Doutor Rafael, como o senhor vota, doutor? Com o relator. Doutora Liliane? Acompanhando. Doutor Raio? Com o relator. Então, eu declaro o julgamento do processo por unanimidade, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito da provimento integral. Não é esse, é o de cima. Por unanimidade, voto decidiu-se pelo conhecimento e no mérito provimento integral ao recurso. Eu agradeço imensamente a presença da doutora Liliane, que nos substituiu a doutora Giovana. A senhora fique à vontade e os seus demais afazeres, doutora Liliane. Peço que a doutora Giovana retorne à mesa. Os próximos processos, então, serão sustentados oralmente pelo doutor Rafael Bittencourt Gonçalves, que aqui faz presente. Eu peço que o senhor já, se por gentileza, assente-se à mesa. Então, o senhor tem seria o primeiro processo da pauta e o último. Nós vamos fazer na sequência, porque o terceiro não tem sustentação oral. Então, homenageando a sua presença aqui, a gente vai fazer dessa forma. Eu apregou, então, para julgamento o recurso voluntário 634-766-2022, cujo processo de primeira instância é o 631-506 de 2022. Trata-se de um cancelamento de uma notificação fiscal em que o recorrente é Controle e Tecnologia Limitada. O relator é o conselheiro Rafael da Silva Trombin. Esse processo ele já foi pautado em algumas sessões anteriores, mas, no entanto, o doutor Rafael, salvo engano, quebrou a perna, doutor? Joelhou, fez a operação no joelho. Isso, então ele estava adoentado, não pôde participar e solicitou, então, a retirada, naquele momento, da pauta deste processo, o que foi de plano deferido. Então ele retorna agora para julgamento. Eu passo então de imediato a palavra para o conselheiro relator Dr. Rafael da Silva Trombin, para que faça então a leitura do relatório, inicialmente sem manifestação do seu voto. Dr. Rafael, por favor. Sim, presidente. Bom dia novamente a todos. Trata-se do presente recurso voluntário interposto pelo contribuinte, Controle de Tecnologia Limitada, em face da decisão de primeira instância que julgou improcedente a defesa da impugnação apresentada, tudo decorrente do lançamento de ISS que implica na omissão do contribuinte no lançamento de valores, né? A diferença entre o que ele recebeu via cartão de crédito. Estava vendo, presidente, acabei de ver aqui, acabei esquecendo de mencionar. Acredito que o colega esteja impedido aqui. Eu estou impedido, né? Foi o Felipe que fez a notificação. Nossa, eu não me recordava dessa do cu. Posso ver, doutor? Sim. Agora que eu estava vendo aqui, antes da iniciar. Tá, controle. Pra mim era o Murilo. Então. Eu fiz um parecer aqui mesmo. Eu fiz uma réplica na impugnação. Eu não sei se foi o Não, de fato, não. Eu estou impedido. Então, Senhores, nós temos duas possibilidades. Ou a gente retira um representante como vai tirar um do executivo, um representante da sociedade civil organizada, e aí nessa situação participariam do julgamento o doutor Rafael e a doutora Giovana. Ou a gente suspende, quem sabe, peça para chamar a Antonella, e aí a gente vai pro último e depois tenta... A Antonella está de férias. A Antonella está de férias, então não tem essa possibilidade. A terceira possibilidade é a gente retirar da pauta e esperar o retorno da Antonella das férias. Se vocês entenderem que não há prejuízo de nós retirarmos, para manter a paridade, um representante da sociedade, o julgamento segue normal, com os dois conselheiros analisando e votando. Obrigado. Em eventual necessidade de desempate, eu só me manifestaria nessa situação. Fora isso, estaria resolvido o processo. O que vocês acham? Da minha parte, seguimos, presidente. Seguimos? Doutor Giovana também? Já Doutor foi Rafael, tirado de não pauta tem? outra Então seguimos. oportunidade, Doutor a gente Raia, já- então, e doutor Felipe não participam, então, desse processo. Perfeito, vamos lá. Julgou improcedente a defesa de impugnação, lançamento de ISS que decorre da omissão do contribuinte, né, entre o que ele declarou e aquilo que foi verificado de recebimentos de serviços via cartão de crédito. Em sede recursal, ele alega, o contribuinte,
há possibilidade de quebra de sigilo. Excessivos, né? Até porque foge do intuito de alertar, de corrigir, né? A gente vê uma punição excessiva ali, inclusive destacando, né, que hoje essa empresa, na verdade, ela só tem o CNPJ aqui, só um endereço. Na verdade, isso porque o proprietário, né, ele até brincou comigo, não, Rafael, não vamos dar dinheiro lá para os havaianos, para os figueirenses lá. Porque ele é daqui, cresceu aqui e tal. Mas hoje toda a operação, é tudo em São José. Hoje São José é a capital da tecnologia. Então, eu até estava comentando a dificuldade que os funcionários deles ali são tudo gurizada nova. E diz que a gurizada nova quer ficar ali por Florianópolis, né, devido à cultura e tal. Até brinquei com eles, pô, mas esses caras não têm carro lá, eles não dirigem em Florianópolis, porque... Não, mas Rafael, eles querem cultura e tal. Então eu achei interessante essa colocação dele. Mas então, assim, de fato, o que acontece? A empresa, né, é mantida em Criciúma justamente, né, para contribuir com a cidade, né? Então, era isso que eu queria, né, sustentar. E principalmente, né, esse entendimento, né, do regime de competência, de que os recebimentos realmente eles são recebimentos antecipados, né, que o cliente paga ali por um período bem maior. Então essa é a compreensão que a gente, né, gostaria de colocar. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, doutor Rafael. Peço que o senhor continue a mesa. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, o senhor já está pronto para sanar. Eu devolvo a palavra então ao conselheiro relator, o doutor Rafael da Silva Tondela, para que faça a leitura do seu voto. Perfeito, presidente. Inicialmente, registro necessário que o conhecimento do recurso, visto que tempestivo e próprio. Quanto ao mérito. Primeiro, com relação ao ponto de quebra de sigilo de informações da questão do cartão de crédito, alega o recorrente que não seria possível, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que, com todo respeito, não se coaduna com a realidade, visto se tratar de matéria já pacificada, jurisprudência, onde a autoridade fiscal pode, sim, requisitar as informações diante da inércia do contribuinte emprestado. Nesse sentido, diversos são os julgados, aqui eu vou poupar aqui de ler os certos, STF, STJ, Tribunal de Justiça de Catarina. Afasto essa questão preliminar. Aliado a isso, é necessário frisar aqui como reforço que o contribuinte foi efetivamente notificado para prestar as informações especificamente quanto aos recebidos via cartão de crédito, sendo que quedou-se inerte, não trouxe à autoridade fiscal nenhuma das informações solicitadas. Então não houve alternativa à autoridade fiscal senão requisitar essas informações via o operador. Segundo, com relação à alegação de inexistência de fato gerador ou modificação da base de cálculo do tributo, apesar da insistência do recorrente em alegar a inexistência da prestação de serviço, este efetivamente ocorreu, tudo decorrente do licenciamento de programas de software, subitem 1.05 da lista anexa, artigo 235 do Código Tributário Municipal, licenciamento, abre aspas, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Portanto, escorrente se mostra o lançamento em desfavor do recorrente, não tendo este trazido, e aí é o ponto, qualquer documento, na minha visão, qualquer documento pode demonstrar em contrário, mas unicamente alegações, né, mera alegação daquilo que está sendo dito. Em relação a esse ponto, adiantamento de clientes, que era recebíveis, era adiantamento de um contrato, isso, né, até se juntou um contrato, uma minuta, mas não existe uma prova aí contábil, algum elemento de um processo, pelo menos não enxergo, que demonstre que isso efetivamente ocorreu, de modo que o lançamento é completamente devido e correto. E destaco novamente, senhores presidentes, senhores conselheiros, que o contribuinte
foi notificado para prestar todas as informações e não fez, a tempo e modo, não restando outra alternativa à autoridade fiscal senão o lançamento. Por fim, e aqui com relação à questão do excesso da multa, aqui tem um ponto, presidente, conselheiros, que eu até tinha trazido o voto há meses atrás, quando foi pautado inicialmente pelo desprovimento do recurso, mas algo me chamou a atenção porque nós já julgamos situações semelhantes nesse sentido da multa. Porque a redação, ela alterou o artigo 78A do Código Tributário Municipal, que eu leio aqui. O 78A assim expressa: no caso de lançamento de ofício, que resulte na notificação fiscal proveniente de sonegação, fraude ou conluio, será aplicada a multa de 50%. Então, a multa, ela tinha um percentual maior, ela foi reduzida a 50%, limitada a 50%, calculada sobre o valor do débito corrigido monetariamente. Então, eu entendo aqui que seria aplicável essa mudança da legislação em favor do contribuinte, porque com base especificamente no artigo 106, inciso 2 do Código Tributário Nacional. O artigo 106 assim expressa: a lei aplica seu fato ao ato ou fato pretérito. Inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, é o caso. A linha C, quando lhe combine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então, havia uma penalidade mais severa, hoje a penalidade é menos severa, ela limita 50% do valor do tributo corrigido, de modo que entendo esse dispositivo aplicável ao caso concreto, até porque o recorrente recorreu deste ponto, né? A alegação não especificamente nesse dispositivo, mas com relação ao excesso do valor da multa. Então, entendo aplicável a esse dispositivo legal ao caso concreto, de modo que finalizo meu voto no sentido de que, pelo parcial provimento do recurso, a fim de limitar a multa a 50% do débito corrigido monetariamente, mantendo nos demais pontos a integralidade do lançamento. Senhor presidente, é como voto. Obrigado, doutor. O lançamento, então, foi feito com a aplicação de uma multa de 100%. Isso, doutor? Tá, ok. E, doutora Giovana, fica à vontade para... Bem, eu acompanho o relator em todos os pontos. Só queria fazer uma pequena observação, porque eu peguei um caso em que o contribuinte se insurgiu da questão da multa, porém, e eu sou pelo entendimento de aplicar essa nova legislação, né? Realmente o que a legislação determina, mas já estava no patamar de 50%. O doutor chegou a conferir, porque daí na hora que eu fui ver ali a relação da multa com o débito principal, ele já estava em 50%. Então talvez só consignar isso, que já se de fato... Eu deixo claro no voto que eu limito a 50%. Então, se já estiver, né? Mas se era o caso de já estava um patamar maior. Porque no caso que eu tinha pego, ele, na verdade, a fiscalização concluiu quando já era a lei atual, e aí o próprio fiscal já tinha aplicado o percentual. Não, aqui não foi aplicado anteriormente, não. Até porque eu acho que foi um mês aqui antes da alteração da lei. Foi no meados ali, não sei agora a data. Acho que foi em maio. 2022. Acho que foi em abril ou março de 2022 no meu caso era um pouquinho depois. O protocolo do recurso. Posso coletar os votos? Doutora Giovana, o conselheiro relator, ele votou então pelo conhecimento e pelo provimento parcial no sentido de limitar a aplicação da multa a 50%. Como a senhora vota? Eu voto com o relator. Então eu declaro o julgamento do processo. Participou da sessão o Dr. Rafael Bittencourt Gonçalves, OAB 51022, e a decisão foi, por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso, no sentido de limitar a multa aplicada em 50%. De imediato, então, o Dr. Rafael Bittencourt, o senhor pode continuar à mesa. O próximo processo, o senhor também vai fazer sustentação oral. Então, apregou para julgamento o recurso voluntário 654050/2022, processo de primeira instância é o 650203, também de 2022. O assunto é um cancelamento de uma notificação fiscal
em que a recorrente é a senhora Cláudia Rosado de Araújo. O conselheiro relator é o conselheiro Felipe Borezevics Tavares. Fará a sustentação oral, então, o Dr. Rafael Bittencourt Gonçalves. Passo a palavra, então, ao conselheiro Felipe, para que faça a leitura do relatório, a princípio, sem a manifestação do seu voto. Por deste recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação, processo administrativo 650203/2022, pela julgadora de primeira instância administrativa, doutora Patrícia Tatiana Schmidt, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo impugnante e hora recorrente. Em sucinto compêndio, a controvérsia instaurou-se após a conclusão e intimação do ato fiscalizatório relativo ao imposto sobre serviço, que culminou na lavratura do auto de infração número 425520, bem como a notificação fiscal do lançamento de número 425519, ambos originados da ação fiscal número 264/2022. E resignada com o lançamento do tributo, a contribuinte interpôs impugnação, na qual tentou demonstrar a ilegalidade do procedimento, uma vez que a fiscalização estaria embasada em meras suposições, que teria havido a violação do sigilo fiscal, que parcela dos valores verificados não seriam provenientes da prestação de serviço, que não teriam sido considerados os valores dos insumos, o custo do serviço, e também que as penalidades aplicadas foram abusivas. Após manifestação da autoridade fazendária, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pelo indeferimento da impugnação apresentada, porquanto entendeu, essencialmente, não ter havido qualquer cesseamento de defesa, que as condutas praticadas pela fiscalização obedeceram ao que disciplina a legislação aplicável e que as informações apresentadas no processo não se tratavam de suposições, mas de fatos originados e fundamentados em documentos idôneos. Discordando da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao CMC, cujo teor argumentativo assenta-se nas mesmas premissas utilizadas nos autos da impugnação. Posteriormente, o processo foi encaminhado para a réplica da autoridade fiscal e para parecer da Procuradoria-Geral do município, a qual opinou pela rigidez da decisão ACO. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Passo então a palavra para o doutor Rafael Bittencourt Gonçalves, que poderá utilizar a palavra por até 15 minutos. Certo. Aqui, algumas colocações que a gente queria fazer, reforçar é a seguinte. Primeiro que essa menina, a Cláudia, né, era um MEI, microempreendedor individual, né, e ela vem de Goiânia, Goiás, Anápolis, Goiás, e inclusive até o período da notificação, ela ainda não estava bem situada em Criciúma ainda, ela estava se revezando ali entre Criciúma e Anápolis. Outra colocação que a gente fez, inclusive, que o quê? A notificação se baseou, né, pelos valores recebidos ali através de cartão de crédito. Foi colocado na defesa ali, inclusive, na mudança, quando ela vendeu lá alguns móveis, alguns equipamentos em Anápolis, para se mudar, ela vendeu através de cartão de crédito. Ela vendeu os móveis, as coisas lá, para facilitar lá para o comprador, ela vendeu através de cartão de crédito, né? Outra colocação que a gente coloca nas defesas é o quê? Dentro desses valores recebidos de cartão de crédito, não foram considerados que, assim, muitos valores são, né, referentes a produtos, não são serviços, são produtos. Produtos estes utilizados na prestação de serviço. Então, não pode ser considerado 100% serviço, né, porque ela vendia também alguns materiais, né, de elásticos, bolas, alguns equipamentos para fazer exercícios, né, fazer a quiropraxia ali. E era vendido através do cartão de crédito também. Então, assim, considerar toda aquela receita
como serviço, a gente entende, né, equivocado. Da mesma forma que o processo anterior, a gente discorda também do grau, né, de multa e correções ali, né, por entender excessivo, certo? Então, são esses os pontos que a gente queria trazer, né, já foi colocado ali na impugnação, no recurso. Então, estou aqui trazendo, né, oralmente, mas é isso aí, é a questão, né, da consideração ali das vendas de cartão de crédito, né, que não são na totalidade serviços, né, e quanto ali a penalidade excessiva, certo? Agradeço aí o espaço, né, e repasso aí a palavra para o coordenador. Obrigado, doutor Rafael. Eu retorno então ao conselheiro relator, doutor Felipe, para que faça a leitura do seu voto. Nos termos dos artigos 155 e 432 do CTM, por quanto tempestivo e formalmente apresentado, entendo que o recurso deva ser recebido. Inexistente quaisquer questões preliminares ou prejudiciais à análise do mérito, passa a fundamentação do voto. Entretanto, cumpra-se fazer uma ponderação que julgo relevante, relativa ao princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos em geral, colacionando interessante acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Mérito: ausência de impugnação específica acerca da sentença ACO. Repetição ipsis literis dos argumentos expostos na contestação e nas alegações finais. Ofensa ao princípio da dialeticidade. O apelante tem a obrigação de expor os motivos da sua irresignação nas razões recursais. Inepto é o reclamo que não expõe as causas para a modificação da sentença, não podendo ser conhecido. Ele continua o acórdão, mas eu penso que nesse momento esse trecho é o mais relevante. Parece-me imperioso considerar que a mera repetição de argumentos já utilizados anteriormente implica na inadmissibilidade de um recurso. Nesse sentido, o artigo 932, inciso 3º do novo CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Já o parágrafo 1º do artigo 1021 do mesmo diploma estabelece que na petição de agravo interno, abro aspas, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mesmo sentido, o posicionamento da doutrina, do STJ e do STF, respectivamente. Comentando a doutrina, comentando o artigo 932, inciso 3º, Teresa Arruda Alvim Vambier, esclarece que, abro aspas, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. STJ. O simples repisar de alegações recursais sem apresentação de tese jurídica capaz de infimar a decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e o disposto no parágrafo 1º do artigo 1021 do CPC de 2015. Torna um recurso inadmissível e atrai incidência da multa prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo. STF. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objulgada, trazendo à baila argumentações capazes de infimar todos os fundamentos do decísio, que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe as súmulas 284 e 287 do STF. Muito bem. Sobre o recurso apresentado, no caso, evidente tratar-se de mera repetição argumentativa, no qual não se refutaram especificamente quaisquer das razões de decidir externadas pela julgadora ACO. Havendo erro em judicando ou erro em procedendo, que sejam tais fatos detalhadamente apontados. Conhecer de recursos que simplesmente, abro aspas, copiam e colam, fecho aspas, a petição anterior significa um desprestígio ao trabalho desenvolvido pelos julgadores singulares, transformando-os em, abro aspas novamente, em meras figuras de passagem forçada. Não obstante essa constatação, passo à análise do mérito. Diversos foram os fundamentos que embasaram os pedidos externados nos autos da impugnação, dos quais apenas uma parcela foi repetida no recurso sob exame.
Todavia, em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo relativas ao capítulo impugnado serão examinadas. Inicialmente, quanto à alegação de que a notificação fiscal foi fundamentada em meros indícios e suposições ou em simples presunções de valores omitidos, porque supostamente há valores nos relatórios de cartão de crédito de outras origens que não a prestação de serviços, essa não deve prosperar, uma vez que a recorrente, embora devidamente intimada para indicar a origem dos créditos em conta corrente, não atendeu o requerimento de forma satisfatória e, mesmo alertada que deveria esclarecer os questionamentos levantados, manteve-se inerte. Merece destaque o disposto pela jogadora Co, quando fundamentou nas razões de sua decisão que, abro aspas, além do exame do extrato do cartão de crédito, débito, dos extratos bancários, ainda se verificou outras fontes de recebimento de valores, TED, DOC, PIX, transferências bancárias, depósitos que a impugnante não informou e comprovou que se tratavam de receitas provenientes da prestação de serviço e foram considerados como fato gerador do ISS. Como se pôde constatar, a análise feita pelo fisco deu-se com base em documentação apresentada pela impugnante e pelas operadoras de cartão de crédito e débito, não resultando em meros indícios e suposições, como afirmado na impugnação. Ressalta-se que a notificação fiscal não se deu pelo fato de que a recorrente deixou de emitir documentos fiscais relativos às prestações do serviço que realizou, obrigação dispensável quando da prestação de pessoas físicas pelo MEI, mas porque as receitas evidenciadas pela auditoria ao tempo da análise dos relatórios bancários e das operações com cartão de crédito e débito revelaram que o faturamento da empresa havia excedido, nos anos calendários de 2020 e 2021, o limite legal permitido no regime de tributação do MEI. Conforme disposto pela autoridade fiscal, as movimentações financeiras da recorrente em 2020 perfizeram o montante de R$ 297.150, montante muito superior ao limite de receita bruta máxima permitida para o MEI, R$ 81.000. Nesses casos, os efeitos do desenquadramento são retroativos, de modo a alcançar todo o calendário 2020, segundo os ditames do artigo 18A, parágrafo 7º, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 123 de 2006. No mesmo sentido, foram os faturamentos mensais relativos ao ano de 2021, os quais evidenciaram, mais uma vez, receita bruta superior ao permitido pela referida norma. Destaque para os exercícios 2020 e 2021 e primeiro quadrimestre de 2022, a despeito de a empresa formalmente enquadrar-se como MEI, a Fazenda Pública Municipal reenquadrou a recorrente como microempresa e, portanto, submetendo a análise de tributação própria dessa categoria. Outro sim corrobora o entendimento da julgadora de primeira instância ao dispor que, abro aspas, em que pese a impugnação não ter se insurgido especificamente em relação à multa aplicada no auto de infração 425520/22, pela falta de cumprimento de obrigação acessória, infração prevista no artigo 321, parágrafo 1º do CTM, novamente essa julgadora entende esta por correta, eis que aplicada com base no artigo 329.3, a linha C da Lei Complementar 287/2018. Ante a falta de apresentação, no prazo para tanto concedido, os elementos básicos da identificação, caracterização dos fatos geradores e ou base de cálculos dos tributos municipais, fecho aspas. Quanto à insurgência da recorrente relativa à possível violação do sigilo bancário e fiscal, reitero não haver qualquer ilegalidade no procedimento, uma vez que o tema é regulado pelo artigo 6º da Lei Complementar 105, Lei Complementar Federal 105 de 2001, a qual permite, quando houver processo administrativo fiscal em curso, que o ente público tenha acesso a informações dos contribuintes, o que ocorreu no presente caso. Ainda saliento que a farta legislação contendo disposições no mesmo sentido. O Código Tributário Municipal, artigo 123 e 124, Lei Complementar 507 de 2022, artigo 3º, inciso 8º, o Decreto Municipal número 1255 de 2022, o qual regulamenta especificamente o artigo 6º da Lei Complementar 105, Federal 105 de 2001. Adiante, quanto aos critérios de mensuração utilizados pela autoridade fiscal, entendo que nas situações nas quais o contribuinte não fornece as informações, não fosse possível o arbitramento,
abre um parênteses aqui, que nada mais é do que o meio que a Fazenda Pública, que dispõe a Fazenda Pública para averiguar a dimensão do fato imponível, como poder-se-ia tributá-lo? Ausente essa técnica supletiva, impossível seria a obtenção do quanto fiscal. Nesse ponto, salutar citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora no caso concreto tratasse da impossibilidade de utilização de pautas fiscais para a cobrança do ICMS, expôs com muita clareza, amparando-se na melhor doutrina, o tema do qual se trata nesse momento processual. Aqui eu cito uma jurisprudência do STJ, a ementa diz o seguinte: processual civil tributário, agravo regimental, inexistência de omissão no acórdão recorrido. ICMS, pauta fiscal, base de cálculo, artigo 148 do CTN, artigo 2º, incisos 1 e 2º do Decreto-Lei 406 de 2008. Impossibilidade de precedentes. O que diz esse acórdão? O artigo 148 do CTN somente pode ser invocado para estabelecimento de base de cálculo que levam ao crédito tributário devido, quando a ocorrência dos fatos geradores é comprovada, mas o valor ou preço dos bens diretos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não merecem fé, ficando a Fazenda Pública autorizada a arbitrar o preço dentro de processo regular. A invocação desse dispositivo somente é cabível, como magistralmente comenta Aliomar Baleiro, quando o sujeito passivo for omisso, reticente ou mandado em relação ao preço dos bens ou serviços, de bens, direitos e serviços. Do mesmo modo, ao prestar informações, o terceiro, por displicência, comodismo, conluio, desejo de não desgostar o contribuinte, etc., às vezes deserta da verdade ou exatidão. Nesses casos, a autoridade está autorizada legitimamente a abandonar os dados da declaração, sejam do primeiro, sejam do segundo, e arbitrar o valor ou preço, louvando-se em elementos idôneos de que dispuser dentro do razoável. Continuo. Salienta-se que, em consonância com o artigo 79, inciso 1º da Lei 7816 de 2020, lei que estabelece normas gerais para o processo administrativo do município de Criciúma, cujas disposições, nos termos do artigo 5º, cujas disposições, nos termos do seu artigo 5º, aplicam-se subsidiariamente ao Código Tributário Municipal, há previsão de aplicação do CPC de 2015, nos assuntos não regulados pela norma. De Sarte, entendem-se aplicáveis os parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do novo CPC, os quais estatuem que, quando o executado alegar que é exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de não ser analisado o pedido. Portanto, uma vez que a impugnante não concorda com os valores apresentados, no mínimo deveria apresentar, de forma individualizada, os valores cobrados por cada um dos serviços prestados, instruindo sua defesa com documentos comprobatórios, extratos bancários, orçamentos encaminhados, etc. Entendo, portanto, que a técnica utilizada dentro de um processo regular e concedeu todas as oportunidades de contraditória e ampla defesa foi razoável e ocorreu dentro dos limites legais previstos pelos artigos 249 e 250 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 287, bem como justificada pelo artigo 250-A, inciso 1º do mesmo diploma. Previamente à conclusão do voto, sobre a alegação da recorrente de que parte de suas receitas foram feridas fora da circunscrição deste município, reitero o disposto pela julgadora Co, quando menciona que, abro aspas, não condiz com a realidade dos fatos a alegação de que os valores recebidos foram prestados em Criciúma sem que a titular estivesse aqui. Quando se verifica no próprio portal do Simples Nacional, que a impugnante migrou seu estabelecimento para a cidade de Criciúma em janeiro de 2020. Ademais, a própria impugnante confirma que os valores recebidos foram de fato serviços prestados em Criciúma, sendo que o período fiscalizado deu-se a partir de janeiro de 2020. Para tanto, vide o exposto no parecer fiscal de folhas 13 e 14. Fecho aspas. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo não provimento do pedido. É como voto. Obrigado, doutor Felipe. Eu passo, então, a matéria para discussão entre os conselheiros. O doutor está conhecendo o recurso?
eu conheço e não eu conheço o recurso, apesar da minha crítica inicial, a falta de eletricidade. Aqui a gente não tem esse regramento muito bem colocado, e para evitar também qualquer nulidade, apesar de entender que seria um caso de não conhecimento por falta de eletricidade mesmo. Foi uma cópia, exatamente, eu peguei a impugnação e copiei, até suprimi algumas coisas. Pela primazia do julgamento do mérito. Né? Sim, primazia do julgamento do mérito. E, de fato, eu quase fiz uma cópia elogiar a doutora Patrícia, que fez o julgamento. Ela foi muito assertiva e eu não vejo... Se fosse por equidade, tratando-se do MEI, a gente poderia dispensar. Mas como a gente não pode dispensar a cobrança de tributo por equidade, a gente tem que julgar. E nesse caso, todos os indícios aqui e tudo que foi feito me pareceu completamente rígido, e não encontrei nenhuma mácula formal ou material aqui no processo, e por esse motivo eu mantenho, voto pela manutenção da decisão de primeira instância. Bom, adianto meu voto, não tenho dúvida em acompanhar. É uma situação até semelhante com essa que eu julguei aqui, que não tem absolutamente nenhuma prova, nenhuma discriminação, nenhuma individualização pelo contribuinte da justificativa, né? Que não é um serviço, que é ali na frente, é um produto que foi vendido, exatamente. Não tem documento nenhum para provar o alegado. Foi inerte em prestar as informações, se omitiu, né? Tinha recebíveis e escondia isso do fisco, né? Então, agora o contribuinte tem que provar que não era. Eu pensei no cumprimento de sentença, fiz até uma analogia aqui com os artigos que tá do cumprimento de sentença, aí tá errado, mas tá ponto que tá errado. Simplesmente dizer que está errado. Bom, presidente. Nessa situação... O valor que foi apurado é bem discrepante, né? De 80 para 290. 80 é o limite legal, que pode ficar enquadrado no MEI, e só de cartão foram apurados mais de 240 mil reais. Então o contribuinte tem que provar qual é a origem desse cartão. Não prova. Nessa situação, a gente se chegaria a uma situação muito especial. Se ele ainda assim fizesse prova de que isso, como foi alegado na sustentação, se trata de uma circulação de mercadoria, ainda que não tenha sido emitido o documento fiscal de venda dessa mercadoria, bolas, elásticos, que foi citado pelo doutor Rafael, ainda assim, se tivesse essa prova no processo, o Conselho Municipal de Contribuintes teria o dever de oficiar a Fazenda Estadual dizendo isso, olha, apresentou prova dessa circulação em que não houve a tributação do tributo estadual. Seguramente, nessa situação, a situação para a contribuinte seria até pior. Outra vez, que assim, ela é microempreendedora individual, né? Sim, e é sujeita... Sim, mas ela não tem obrigação de emissão de nota fiscal, né? Sim, ainda que não tivesse, mas que fizesse prova de que isso, de fato, foi uma circulação de mercadoria, mesmo sem a emissão do documento fiscal, se ela fizesse essa prova, nós encaminharíamos para a Fazenda Estadual. Teríamos a obrigação de fazer isso. Eu tomei conhecimento de que houve um fato gerador de um tributo do Estado. Eu aqui no município tenho essa comprovação e que não houve tributação. Encaminho para ele. Eu tenho essa necessidade, né? Então, eventualmente, numa situação dessa, ainda que tivesse sido provado que não foi, a contribuinte teria uma carga tributária talvez até maior. E digo só um comentário até fora do processo, essa confusão patrimonial. Se ela vendeu coisas pessoais dela em nome da empresa, e isso seria algo até perigoso para uma desconsideração da personalidade jurídica numa execução ou algo do tipo. Então, a gente não pode confundir. Pelo que eu entendia, seriam produtos da própria prestação de serviço, né? Bola, elástico, essas coisas. Então, parece que eu me lembro de ter lido... Não seriam até pessoas, não seriam, estariam dentro da atividade do ramo dela. Não é até pela própria, como é um microempreendedor, eu acho que houve no processo alguma coisa falando que é coisa jurídica dela, pessoa mesmo, Dentro do pessoal. processo. A própria personalidade, por ser MEI, né, a personalidade jurídica já se confunde. É como se fosse uma antiga empresa individual, né?
Tanto que tem um CPF na frente do nome, né? Isso. É complicada a situação do MEI. Mas, de fato, ela extrapolou em muito o limite legal. Não foi 81 para 90, foi 81 para 200. Isso no primeiro ano, né? Não tem conhecimento disso, não tem... A gente fica, obviamente, tratando-se de MEI, é difícil separar. A gente pensa em equidade, mas, de fato, nesse caso... Doutor Felipe, eu fiquei com uma dúvida no seu voto, só para confirmar. O doutor Rafael Bittencourt, ele suscitou a diminuição de multa, entendi eu, que estava sendo aplicado 100%. Vamos dar uma olhada aqui. Foi isso, porque se foi aplicado 100%... De ofício, né, Luiz? Ainda que ele não tivesse suscitado isso, de ofício nós deveríamos fazer a redução, né? Deixa eu ver como é que está aqui no lançamento. O recurso trata a respeito de multa, não trata. Se eu me lembro aqui... Deixa eu ver aqui se tem a memória de cálculo. Presidente, eu acho que eu não tô com a íntegra aqui, mas era para estar, né? Eu acho que a íntegra do processo, deixa eu ver se está aqui. Eu não achei a planilha onde a gente mostra... Onde separa ali ISS, correção, juros e multa, Ali não tá? tem, mas... Sim, não, mas então é só olhar o valor. Se por acaso o somatório de ISS Vamos ver com aqui. correção monetária for igual à multa, é 100%. Se for metade, ISS... qual é o valor do ISS? Não, você tem razão. A multa foi 11 mil e o ISS mais correção 5.500. 20 mil. Ah, 20 Metade, mil, então 50%. Então Já está dentro do patamar já novo. está dentro do patamar reduzido. Eu indago aos conselheiros se sentem-se à vontade para eu coletar os votos. O conselheiro, então, relator, ele vota pelo conhecimento do recurso e no mérito negar provimento. Como o doutor Rafael vota, doutor Rafael? Com o relator. Doutor Rafael com o relator. Doutora Giovana? Com o relator. Doutor Ryan? Com o relator. Eu declaro, então, o julgamento do processo. Sustentou oralmente o doutor Rafael Pinto Gonçalves, OAB 51022. A decisão por unanimidade de votos decidiu-se pelo conhecimento e no mérito negar provimento integral ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância. Eu agradeço a presença do doutor Rafael. Obrigado. Sinta-se à vontade, então, sobre os demais afazeres. Doutor Rafael, Eu até ainda vou acompanhar, antes... agora vai ser a... Tem mais um processo ainda, se quiser. Eu quero acompanhar, que ótimo. é a imunidade de TBI ali, né? Ótimo. Eu tenho interesse em Aqueles outros dois processos, do senhor, até o meio-dia a gente retorna pelo seu WhatsApp. saber como é que está, né? Isso. Eu agradeço aí o espaço. Então, o último processo é o terceiro da pauta. Trata-se do recurso voluntário 656742 de 2022. O processo de primeira instância é o 649563, também de 2022. O assunto é uma imunidade tributária. O recorrente é GRD, Administradora de Bens Limitada, em que o conselheiro relator é o conselheiro Felipe Borezovic Tavares. Eu passo, então, a palavra para o conselheiro Felipe, para a leitura do relatório, e como não há pedido de sustentação oral, já emendar a manifestação do seu voto. Antes de começar a leitura desse relatório, eu confesso que quando esse processo chegou para minha análise, foi uma situação muito curiosa. Eu nunca tinha me deparado com algo do tipo e enriqueceu. Quando você estuda um processo e aprende com ele, ou pelo menos acha que aprende com ele, né, é muito legal. Então, eu acho que vai ser bem interessante a gente analisar em conjunto esse caso. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação, processo administrativo número 649563 de 2022, pela julgadora de primeira instância administrativa, doutora Fernanda Wolfing, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela impugnante, ora recorrente. Resumidamente, a controvérsia instaurou-se após decisão que indeferiu o pedido de imunidade de TBI
amparado nas transmissões de imóveis a título de integralização de capital de sociedade. O indeferimento foi motivado pelo fato de que, embora os imóveis tenham sido, em 9 de maio de 2014, subscritos no capital social da empresa, pela então sócia Gladius Consultoria e Gestão Empresarial, Sociedade Simples e Limitada, no momento da efetiva integralização, a subscritora não mais constava nos quadros societários da empresa. E resignada com a decisão da Fazenda Municipal, a contribuinte interpôs impugnação, na qual tentou demonstrar que a a alteração de admissão de sócio com a integralização do capital através de bens imóveis foi devidamente levada à averbação da junta comercial. Em nenhum outro ato posterior, retirou os efeitos da referida integralização, repetindo-se que a saída da sócia Gladius em nada exigiu nesse sentido. Portanto, quando da integralização do capital social com bens imóveis, estas já passavam a integrar o patrimônio da empresa, prescindindo-se de escritura pública para a incorporação daqueles bens ao patrimônio da pessoa jurídica. Artigo 64 da Lei 8394/94 e artigo 167, inciso 1º, a linha 32 da Lei, confesso que aqui eu fiquei até na dúvida, mas 32 da Lei 6.015 de 73, fecho aspas. Após manifestação da autoridade fazendária, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pelo indeferimento da impugnação apresentada, especialmente em razão da ausência dos requisitos legais e condicionantes da imunidade, já que, abro aspas, com a retirada do quadro societário da Gladius Consultoria e Gestão Limitada em 2016, sem o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, não houve incorporação dos bens ao patrimônio da impugnante e, por consequência, não houve efetiva integralização do capital. Fecho aspas, folha 34 do processo administrativo 649563. Discordando da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao CMC, cujo teor argumentativo assenta-se nas mesmas premissas utilizadas nos autos da impugnação, quais sejam a de que, abro aspas, retirada do quadro societário não anula e não torna sem efeito a integralização do capital, ocorrido quando da admissão na sociedade, e que, fecho aspas, abro aspas, a alteração contratual que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no registro público de empresas mercantis, constitui, sem qualquer dúvida, o título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade perante o cartório de registro de imóveis e, por essa razão, não há motivos para indeferimento do requerimento da imunidade. Fecho aspas, folha 7 e 8 do mesmo processo. É o relatório. Nos termos dos artigos 155 e 432 do CTM, por quanto tempestivo formalmente apresentado, entendo que o recurso deva ser recebido. Outro sim, inexistente, quaisquer questões preliminares e prejudiciais da análise do mérito, passo a fundamentação do voto. Inicialmente, destaco que dispõe, ao tratar da imunidade do TBI, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Aí, aqui eu transcrevo o artigo 156, o qual esse inciso 1º diz que não incide ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Nos termos da nova Constitucional, não incide ITBI na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, e nem transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão de pessoa jurídica, operações de saída, ressalvada a hipótese de atividade preponderante da empresa ser a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Tratando-se de instituto afeto ao direito civil, a transmissão de bens imóveis é regulamentada pelo artigo 1245 do Código da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, a qual dispõe que, artigo 1245, transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Veja-se que não existe conflito entre a lei civil e a norma geral tributária, o CTN, uma vez que o Códex Tributário, em seu artigo 110,
determina que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Em consonância com a afirmada, sobre o ITBI, estatui o CTN, artigo 35, inciso 1º, que o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos tem como fato gerador a transmissão de qualquer título de propriedade, domínio útil, de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil. Nesse ponto, salutares as disposições contidas no julgamento realizado pelo STJ e sobre o qual destaco em verbis alguns trechos. Aí eu vou só ler os trechos grifados. Estipulação prevista no contrato social de integralização de capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio. Por si não opera transferência da propriedade de bem à sociedade empresarial. A integralização do capital social por meio de bem imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no registro público de empresas mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade. Constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência de propriedade mediante registro perante o cartório de registro de imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. Não encontram ressalvas as disposições contidas no artigo 64 da Lei 8394 de 94, essa lei de registros públicos, ao estatuir que a certidão dos atos de constituição e alteração de empresários individuais de sociedades mercantis desculpa, não é a lei de registro público, é outra lei, perdão, a lei de 6015, né? Não encontram ressalvas as disposições contidas no artigo 64 da Lei 8394 de 94, ao estatuir que a certidão dos atos de constituição e de alteração de empresários individuais de sociedades mercantis, fornecida pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será título hábil à transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital. Ressalta-se que a própria Lei de Registros Públicos, a 60.15.73, contém dispositivo em que valida a redação da norma anteriormente mencionada, determinando serem somente admitidos registros, entre outras hipóteses, os escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes, pelas testemunhas com firma reconhecida. Artigo 221, inciso 2º. Importante externar que o registro do título translativo no registro de imóveis não é a única forma de aquisição de propriedade imóvel, já que nos termos do Código Civil também se adquire a propriedade por acessão, uso capião, desapropriação, direito de sucessão. Entretanto, é imprescindível consignar que a certidão dos atos de constituição e alteração de empresários individuais e sociedades mercantis fornecidas pelas juntas comerciais, malgrado seja documento hábil para transferência do domínio de imóveis, dispensando a lavratura de escritura pública, não se confunde com aquisição, com uma forma de aquisição destes bens, a qual depende do efetivo registro no oficial de registro de imóveis para que surta os efeitos constitutivos da propriedade. Vislumbrando-se hipótese distinta, mas valiosa para fundamentar o raciocínio aqui externado, imagine-se o caso em que essa mesma recorrente, neste mesmo momento, ao invés de buscar o registro do bem, estivesse encerrando suas atividades e pleiteando a dissolução, extinção à junta comercial. Questiona-se, esse bem imóvel, subscrito mas não integralizado, porquanto não registrado em nome da sociedade, pertenceria à empresa ou ao seu proprietário tabular? Para a divisão dos ativos remanescentes, conseguiriam os atuais sócios registrar esse bem diretamente em seus próprios nomes junto ao ofício registral? É evidente que a resposta há de ser negativa, uma vez que o direito real de propriedade não foi efetivamente transmitido na forma determinada em lei, não bastando o registro dos atos societários na junta comercial, ou ainda o fato de imóvel estar subscrito e escriturado nas demonstrações contábeis. Sobre o tema, conquanto tratar-se de situação distinta, conveniente traçar um paralelo entre o recurso sob exame e o caso enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no qual se julgou o recurso administrativo relativo à possibilidade ou não de integralização de capital social com imóvel cujo titular havia falecido anteriormente ao efetivo registro do título translativo no cartório de registro imobiliário. Desse processo adveio o acórdão contendo o seguinte entendimento. Vou fazer a leitura aqui da emenda. Recurso administrativo, suscitação de dúvida, integralização de capital social por meio de imóveis.
não efetivação do registro do título translativo no cartório imobiliário, falecimento do sócio, proprietário do bem, pretendida transferência de propriedade imobiliária, direito sucessório, necessidade de inventário, decisão recorrida confirmada, recurso desprovido. Em síntese, no recurso mencionado, restou decidido que a simples previsão no contrato social de transferência de imóveis para fins de integralização do capital social da pessoa jurídica, ainda que averbada perante a junta comercial, não tem o condão de transferir a propriedade e que, portanto, como a efetiva propriedade dos imóveis em questão não foi transferida para a sociedade empresarial recorrente, verificando o óbito de quem a titularizava, aí ele cita o nome do antigo proprietário, Adúcio Corrêa, houve a abertura da sucessão e, consequentemente, os bens do autor da herança, dentre eles o terreno objeto desses autos, estão por ele abarcados de modo a reclamar a regularização da propriedade em sede de inventário. Aí eu continuo, né? Afinal, eventual falecimento desse ex-sócio seria fato jurídico que implicaria na transmissão automática, a princípio da SAISINE, dos bens não registrados, subscritos mas não integralizados, aos seus herdeiros legítimos, impedindo o registro como bem apontado em acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça aí do Estado de Alagoas. Eu não vou fazer a leitura desse acórdão, apesar de interessante, muito extenso. Eu vou continuar. Logo, embora trate-se de situação distinta, o julgado supra retrata hipótese similar ao recurso voluntário ora examinado, ou seja, o de proprietário proprietário de imóvel subscrito ao capital social de sociedade, em data em que possuía a qualidade de sócio, mas que, no momento do efetivo registro, não mais integrava o quadro societário da empresa. Fato que inviabilizou a objetiva integralização do bem ao capital social da companhia. Todavia, não há identidade absoluta entre ambas as situações, porquanto o atual proprietário tabular é pessoa jurídica e ainda está em atividade. Veja-se, no caso, que não se está diante de dúvida quanto à possibilidade registral, ou seja, de que a recorrente possua ou não direito à perfectibilização do registro, efetiva integralização do bem ao capital da empresa. Em situações ordinárias de aquisição de imóveis, lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, o simples arrependimento ou a morte de um dos vendedores, promitentes, no caso vendedores, após a referida lavratura, não impede que o adquirente registre o ato à margem da matrícula no registro imobiliário, para a consolidação do seu domínio. No mesmo sentido, entendo que a perda da qualidade de sócio anteriormente ao ato registral, desde que atendidos os demais pressupostos legais, não impede a que se defira a benesse de que trata o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Retome-se as disposições contidas no artigo 64 da Lei 89/34 de 94. A certidão dos atos de constituição e alteração de empresários individuais e sociedades mercantis fornecidas pelas juntas comerciais em que foram arquivados será documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que, aqui eu grifo, subscritor tiver contribuído para a formação ou para o aumento do capital. Nota-se que a norma fala em subscritor e não em sócio, exatamente pelo fato de que o subscritor pode deixar de ser sócio, fato que não teria o condão de anular ou invalidar o negócio jurídico celebrado com a finalidade de formar ou aumentar o capital social da empresa. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo provimento parcial do recurso, do pedido, a fim de fixar o entendimento de que o fato de o sócio subscritor ter deixado o quadro societário anteriormente à efetiva transferência do imóvel por transcrição no registro público competente, não é óbice a análise do pedido da sociedade para se requerer a guia de pagamento do ITBI, seja para pleitear a imunidade tributária na integralização do meio imóvel. Todavia, anteriormente ao efetivo deferimento do pedido de imunidade, competirá à autoridade fiscal avaliar, sendo o caso, se os demais requisitos normativos, como o da preponderância de receitas auferidas, vêm sendo atendidos, nos termos da lei, pela recorrente. É como voto. Antes de começar a discussão, eu vou fazer só um apanhado. O que aconteceu nesse caso? Um sócio,
eles modificaram o contrato social, prevendo a integralização, a subscrição de um imóvel naquele capital. O sócio ainda era sócio. Arquivaram, registraram essa mudança contratual na junta comercial. A junta comercial expede um documento que é título hábil para eu levar no cartório de registro de imóveis e fazer a transmissão dessa propriedade. Não precisa de escritura pública, basta esse documento da junta comercial. Foi feito isso, e nesse ínterim, a empresa de fato não realizou lá, não mudou, o proprietário tabular não foi alterado, e esse sócio continuou como proprietário, mas ele saiu da sociedade. Já existia aquele documento da junta e ele saiu da sociedade. A empresa vem agora e fala, olha, aquele imóvel subscrito eu quero integralizar e quero a imunidade do TBI. É uma integralização. O que foi decidido na primeira instância, tanto ali no núcleo de tributos imobiliários, na comissão que avalia, negou-se o pedido, dizendo que o fato dele ter deixado a sociedade impediria a análise. Conhecimento. O conhecimento, analogicamente, se eu vendo um imóvel, a gente lavra-se uma escritura pública perante um tabelião. Não interessa se o vendedor faleceu ou se arrependeu, eu posso ir no cartório de imóveis com aquela escritura e transmitir aquela matrícula para o meu nome. E aqui é o caso similar. Tem o documento, o sócio saiu, e agora a empresa quer registrar o imóvel. O que eu entendi, a gente não, o fato dele ter deixado de ser sócio em nada afeta a análise. Se a empresa quisesse agora não pedir a imunidade, mas pagar o ITBI, olha, eu quero pagar o ITBI, emita a guia para mim que eu vou registrar nesse momento. A gente teria que analisar. Eu penso que o fato de ter deixado de ser sócio não impede essa análise. O provimento parcial foi no sentido porque o pedido vem pedindo imunidade do ITBI. Então, como a análise da autoridade fiscal nem passou não entrou no mérito de analisar balanço, ver se tem preponderância de receita, se é possível deferir a imunidade do ITBI, o meu entendimento, o meu voto é no sentido de que a gente tem que analisar o pedido. O fato de ter deixado de ser sócio não impede a análise para fim de integralização do bem imóvel no capital social da empresa e, obviamente, realizada a análise, não havendo preponderância e outros critérios que competem ao núcleo de tributos imobiliários ou à comissão de isenção, integralização da imunidade, enfim, não havendo o óbice, que se defira a imunidade. É nesse sentido que eu voto nesse caso. Foi bem curioso, bem diferente. Não encontrei, entrei em todos os sites de cartórios e enfim, para ver casos semelhantes e curiosamente não encontrei nenhum. Então, de repente, se os senhores não estiverem confortáveis e quiserem pedir vista e seria até engrandecedor para esse caso, mas fico aqui como voto. Então, o senhor vota pelo conhecimento e no mérito da provimento parcial para que o pedido inicial de imunidade seja definitivamente analisado pela comissão. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo provimento parcial do pedido, a fim de fixar o entendimento de que o fato de o sócio subscritor ter deixado o quadro societário anteriormente à efetiva transferência do imóvel por transcrição no registro público competente não é óbice à análise do pedido da sociedade, seja para requerer a guia de pagamento do ITBI, seja para pleitear a imunidade tributária na integralização do bem imóvel. Todavia, anteriormente ao efetivo deferimento do pedido, competirá à autoridade fiscal avaliar, sendo o caso, se os demais requisitos normativos, como o da preponderância da receita oferida, vêm sendo atendidos nos termos da lei pela recorrente. A matéria está em discussão. Acredito que seja o caso, para não suprimir até a instância, né? Porque se nós apreciarmos o mérito da situação de imunidade, lá não foi apreciado, né? Não foi apreciado. Se puder a imunidade, tem que avaliar a receita. Eles não avaliaram se teve preponderância de receita. Eles mataram na origem, vamos chamar assim, olha, nem vou analisar, eu nem analiso esse pedido, porque o sócio não é mais sócio. Eu estou confortável para votar. Tu vai também? Condição de sócio no momento Nesse sentido, o conselheiro relator vota pelo conhecimento e no mérito da provimento parcial. Como vota, então, o doutor Rafael? Com o relator. Doutora Giovana? Com o relator. Doutor Ryan? Com o relator. Promulgo o resultado do julgamento. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito da provimento parcial ao recurso.
Para que seja devolvido o processo à Comissão de Avaliação dos Pedidos de Imunidade. Como é o nome da comissão? Comissão de Avaliação dos Pedidos de Imunidade. É um nome muito comprido. Bem, De avaliação dos pedidos de imunidade. Para que proceda a análise do pedido inicial. Isso. Eu posso manifestar aqui? Não. Não posso? Não. depois de acabar assim, Depois de né? acabar, sim. A avaliação do pedido inicial. Sim, eu acho que é pior ali do caso do. Esse caso, no caso do falecimento do transmitente, é mesmo que pela SAICINA ele já deixa de ser proprietário antes da transmissão do bem. Fechou? Não, o caso o falecimento foi diferente, porque aí já transmitiu para os próprios herdeiros. Nesse caso a empresa está viva, não foi dissolvida. Só encerrar então a sessão? Somente o caso de uma extinção. Aí teria esse problema, até por isso que eu falei, foi bem difícil. Registrado o distrato na junta antes do. E eu não entrei no mérito, você pode só fazer um comentário por fora dos autos, presidente? Eu já Posso encerrar a sessão? Pode. Pode. Então, cumpriu a pauta, eu declaro encerrada a sessão e pode ser então encerrada a gravação das imagens.